Fala galera, para quem não me conhece, sou Estela Patrocínio, sou cervejeira de profissão, também sou produtora de kombucha artesanal. Hoje eu vim aqui trocar uma ideia com vocês, falar sobre dois parâmetros que a gente pode medir aí, mesmo produzindo em casa, que a gente pode medir na kombucha e que vai ajudar a gente a nortear a nossa produção. Esses dois parâmetros, geralmente eles estão envolvidos com a maior parte, a grande maioria das dúvidas que chegam para mim sobre produção, que eu vejo o pessoal discutindo nos grupos, no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, enfim, a maioria das dúvidas que o pessoal faz. Ah, minha kombucha está com pouco gás, ou está com muito gás, ou está muito com cheiro de vinagre, está muito ácida. Esses problemas normais que sempre todo mundo tá tendo dúvida aí são causados direta ou indiretamente por esses dois parâmetros que nós vamos falar hoje. Quais são eles, né? Hoje nós vamos falar sobre o extrato de uma kombucha e sobre o pH. Tá? O que é o extrato? O extrato é uma medida de açúcar, de quantidade de açúcar no meio líquido, né? Então, assim, quanto de sacarose tem nesse meio líquido aí que a gente está medindo. No caso, seria o nosso chá adoçado. Essa medida, a gente tem basicamente 3 escalas que podem ser usadas para medir aí, que é a gravidade, graus Brix ou graus Plato. Geralmente para kombucha a gente usa mais graus Brix, então vamos ter como base ele para a gente trocar uma ideia aqui hoje, tá? O que significa um grau Brix, por exemplo? 1 grau Brix quer dizer que você tem 1 grama de açúcar, de sacarose nessa solução, 1 grama por 100 ml, ou 100 gramas, na verdade, né? Que é por peso. Então, é 1 grama por 100 gramas, que em água, meio aquoso, seria 100 ml. Então, trocando em miúdos, quando a gente vai fazer lá o nosso chá, para posteriormente ser fermentado, nosso chá adoçado lá, se a gente coloca 70 gramas de açúcar por litro, isso quer dizer que a gente tem no final aí uma kombucha, um chá adoçado com 7 Brix, tá? Que seriam 7 gramas por 100 ml ou 70 gramas por litro. Então, o Brix é melhor para a gente trabalhar por ele ter essa facilidade, essa relação numérica inteira para a gente começar a conversar. Como que a gente usa o Brix para a gente na nossa produção, no nosso dia a dia? Tudo bem, Estela, no começo lá eu coloquei 70 gramas, eu já sei que vai ter 7 Brix. E o que isso quer dizer? Na verdade, assim, o que a gente vai precisar usar é a diferença entre os graus Brix que a gente começa com o nosso chá adoçado e o que a gente termina após a fermentação. Essa diferença aí a gente vai saber quanto que foi consumido de açúcar durante a fermentação. Então, se a gente começa com 7 graus Brix e termina lá no final com 2, a gente vai ter um consumo aí de 50 gramas por litro durante a fermentação, né? Ou 5 gramas por 100 ml durante a fermentação. Então, esse é um dado importante para a gente saber quanto que foi consumido e se foi consumido durante essa fermentação. Como que a gente mede o grau Brix, né? Como que a gente mede o extrato dessa kombucha? Nós temos 2 métodos mais fáceis da gente medir, que a gente consegue medir em casa, que não vai precisar de um laboratório equipado para a gente fazer essa medição. Um deles é com o refratômetro. Esse é um refratômetro, esse é de Brix, de escala Brix, tá? Mas a gente tem também de gravidade e de graus Plato. Então, quando for comprar, veja qual é a escala que ele tem para você trabalhar com essa escala e saber com qual escala está trabalhando. Então, esse é de grau Brix. Como que a gente usa? A gente pinga uma gotinha aqui do chá adoçado, fecha e nós vamos olhar aqui, tem uma escala aqui dentro. Como que ele lê? Esse equipamento, ele lê a refração da luz, a hora que ela bate nesse líquido doce e o açúcar reflete essa luz.
Essa refração, ele dá esse dado numa escala de Brix para a gente, tá? Então, esse equipamento é ideal para a gente usar no início da fermentação, antes de começar a fermentação. Então, para medir o chá adoçado. Por que que ele não é legal para medir o final da fermentação? Porque no final da fermentação a gente vai ter ácidos orgânicos que foram formados também lá. E esses ácidos também vão desviar a luz aqui nesse refratômetro, então ele vai dar uma leitura errada. Então é legal a gente usar no começo, ele é muito interessante porque você precisa só de uma gotinha, então se você está fazendo pouco, você não vai perder produto para fazer essa medição. Então é só uma, duas gotinhas no máximo aqui, a gente consegue já ver. Mas o ideal é a gente usar somente no início, com o chá doce, sem estar fermentado ainda. O outro equipamento que a gente usa para medição de açúcar seria o densímetro. Esse é um densímetro que ele mede a massa, ou a densidade, né? A massa de densidade em relação à água destilada. Então, a gente coloca ele dentro de uma proveta cheia ou do chá adoçado, ou aí já pode medir a kombucha fermentada no final. E ele, onde bater o nível nessa proveta, ele vai dar a escala para você. Esse também é um sacarímetro de Brix, tá? Um densímetro ou sacarímetro de Brix. Então, esse equipamento aqui, ele é o ideal para medir o extrato no final da fermentação, tá? Um sacarímetro. Não são equipamentos fáceis de encontrar, a gente encontra em qualquer marketplace, aí, esses mais famosos que a gente conhece aí. Então, não são caros e não são difíceis de usar, então não precisa a pessoa ser um químico ou ser alguma coisa formada para conseguir usar e medir aí. Então, é um parâmetro que a gente tem para medir, fácil de medir, que a gente consegue acompanhar a nossa fermentação, saber quanto que foi fermentado, como é que está de açúcar residual nessa kombucha, perfeito? E quais são os parâmetros aí? Então, assim, o inicial vai depender muito da sua receita, né? A gente usa aí entre 50 e 100 gramas de açúcar por litro, então o inicial vai ser entre 5 e 10 Brix. O final, eu costumo dizer que eu gosto de finalizar minha fermentação com 2 graus Brix. Pode ser um pouquinho mais para perto de 3 também, depende da acidez que você vai ter nessa kombucha, né? Para você ter um equilíbrio aí de dulçor e acidez. Então, no final, com 2 graus Brix, onde eu obtive melhores resultados de equilíbrio, de sabor. Eu gosto de trabalhar nessa escala aí, tá? Mas nada adianta a gente chegar em 2 graus Brix se a gente não controlar também o segundo parâmetro, que é o pH. O pH é uma escala que mede aí, no caso da kombucha vai medir a acidez dela, mas na verdade ele mede se o meio é ácido ou alcalino. Então ela é uma escala de 0 a 14, onde mais perto de 0 é ácido e mais perto de 14 é alcalino, e no 7 ele é neutro, tá? Então a gente mede o pH com um pHmetro, também é um equipamento super fácil de encontrar, é barato, existem diversos modelos, esses são os mais simples, mas funcionam muito bem. Você pega uma amostra num becker, coloca lá e ele mede aqui na telinha já em tempo real qual que é o pH da sua kombucha. Esse é um parâmetro muito interessante porque, além dele medir a acidez, ele também te dá um controle microbiológico. Por quê? Lá no início, quando a gente adoça o chá, e a gente coloca geralmente 10% aí de starter, a gente não está só inoculando leveduras e inoculando bactérias na nossa kombucha, nós também estamos diminuindo o pH, porque aquele starter já é um chá fermentado, que tem um pH baixo, e a gente diminui o pH daquele chá. O ideal é a gente diminuir aí para 4,5, mais ou menos 4,5 o pH, porque a gente consegue um meio ácido que não desenvolve micro-organismos que a gente não quer, que vão contaminar a nossa kombucha. Então, ele é ideal para as bactérias e leveduras que contém no starter e na Scooby, mas ele não deixa
crescer contaminantes que vão mofar ou que vão estragar a sua kombucha. Então, anota aí, pH inicial 4,5, com os 10% de start, geralmente você chega perto disso, mas é ideal a gente medir com o pHmetro e se certificar de que está dentro desse parâmetro aí. Bom, enfim, vão dando andamento na fermentação, enquanto as leveduras estão consumindo o açúcar, transformando em álcool e gás carbônico, as bactérias estão consumindo esse álcool e transformando nos ácidos orgânicos que a gente quer na nossa kombucha. Então, esse pH vai baixando, de 4,5 ele vai baixando, porque quanto mais ácido a gente coloca no meio, menor o pH. E quando a gente termina lá nossa fermentação, nós vamos medir o pH de novo com o pHmetro e vamos calcular lá. Vamos estar com 2 Brix e o ideal aqui é que a gente esteja com entre 2,8 até 3,2, no máximo 3,5, que a gente vai ter um equilíbrio aí entre esse 2 Brix, que é o açúcar residual que a gente almeja ter, e a acidez da kombucha, né? Bom, esse panorama que eu dei é muito básico, é muito abrangente. Quem se interessar por esses parâmetros que garantem padronização, eu tenho um material super completo que fala inclusive de outros parâmetros, de insumos e de procedimentos. Eu vou deixar o link aqui embaixo, então dá uma olhada aí na descrição, vai ter o link. Quem tiver interessado, entra lá que tem todas as informações desse material, tá bom? Muito obrigada pela atenção e aguardo vocês no próximo vídeo. E não se esqueça, se inscreva, tá? Para não perder os próximos vídeos. Obrigada!